Com uma trajetória marcada pela performance vibrante, uma mistura única de estilos, o grupo Charanga Jazz conquista o coração do público desde a sua fundação em 2003. Desde o ritmo envolvente do samba até a melodia nostálgica da bossa nova, o grupo promete uma experiência musical envolvente. Agora em agosto vamos completar 21 anos de trajetória e nosso legado é música para essa formação de quinteto de metais e bateria. E também com algumas intervenções até com solistas cantores, né? Isso em alguns projetos. O grupo agora anuncia seu mais recente projeto. Com o tema Brasilidade, os músicos fazem um passeio pelos principais gêneros musicais brasileiros. É um passeio pela música brasileira, também feito para esse tipo de formação, né, de quinteto de baterias, de quinteto de metais e bateria, para estar fazendo esse recorte de todos os gêneros musicais brasileiros possíveis de se executar. O projeto faz parte do conjunto de atividades culturais da Assembleia Legislativa de Goiás para aproximar a população dos artistas e da cultura goiana. Extremamente importante que a Lego seja um espaço de arte, de cultura, e receber hoje aqui o Charanga Jazz com esse show Brasilidades é uma importância muito grande, né? É a Lego fortalecendo a cultura, a arte, os grupos e os artistas goianos. E analisar a operação econômica que envolve o franchise. Diante do crescimento do número de franquias no nosso país, eu procurei compreender e trazer de uma forma didática, tanto para os operadores de direito, para compreender os principais instrumentos jurídicos que envolve essa modalidade de negócio, que ela é formada por 3 principais documentos, que é a circular de oferta de franquia, o pré-contrato e o contrato de franquia. Então, eu analisei esses documentos para trazer de uma forma didática para qualquer empresário que queira analisar e ver se o seu negócio é passível de se tornar uma franquia. Da mesma forma, aqueles que também já são franqueados e queiram compreender melhor essa relação jurídica entre franqueado e franqueador, e também trouxe as principais cláusulas que devem constar no contrato de franquia e a interpretação que tem sido dada pelos nossos tribunais, não só aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mas de vários outros estados e também do Superior Tribunal de Justiça sobre os conflitos que envolvem essa relação jurídica. Doutor Maurício, o que é uma franquia? Vamos começar por aí, porque depois a gente vai acabando desenvolvendo outros detalhes. O que é uma franquia? Uma franquia, ela é um modelo de negócio, né, um empreendimento. O empreendimento normal, aquele tradicional, sim, é o empresário, ele visualiza um negócio que seja para a comercialização de produtos ou para a realização de prestação de serviço. Então ali ele monta o seu negócio, ele faz o investimento, ele cria a marca dele, né? Faz aquele plano de negócio e ele pode expandir o seu negócio criando outras unidades, como ele pode também expandir esse modelo de negócio através da franquia. Então a franquia, ela passou a ser regulamentada
dentro do nosso ordenamento jurídico em 1995, foi a primeira lei espelhada na legislação americana, como uma forma de criar os pesos e contrapesos dentro dessa relação jurídica para que uma parte não venha se sobrepor sobre a outra. E posteriormente essa lei foi alterada em 2019 pela 3.996. Então, no modelo de franquia, Sim. o franqueador ele expande o seu negócio e há um investimento menor do que ele abrindo unidades próprias. Porque essa expansão do negócio, ela é realizada por terceiros, que são aqueles que se interessam por aquela marca e falam, não, eu quero um modelo de negócio igual este, e vai abrir uma unidade franqueada. Né? Então, assim, uma principal característica da franquia é o quê? É a padronização. Pois é, o senhor falou da questão do investimento do franqueador, que é menor. Agora, o franqueado, aquele que vai adquirir a franquia, quais são as vantagens que ele tem em fazer esse negócio? Excelente pergunta. Por que o modelo de negócio franquia cresce tanto? Porque no modelo de negócio tradicional, em que há a necessidade de um estudo de mercado, para você compreender se aquele produto ou aquele serviço tem uma aceitação naquela localidade, um investimento numa marca para que ela possa se tornar conhecida, né? Um plano de negócios para você entender qual será a expectativa de rentabilidade daquele negócio, qual é a média de faturamento, qual é o ponto de equilíbrio, né, do ponto de vista econômico-financeiro. Tudo isso tem que ser desenvolvido pelo próprio empreendedor. E às vezes ele não tem uma capacitação profissional para isso. E aí o risco do negócio não dar certo, ele aumenta exponencialmente. Tanto que nós temos aí dados que após 5 anos, mais de 90% dos negócios fecham. Já no modelo de negócio de franquia, tudo isso já é preparado pelo franqueador. É uma marca já conhecida, testada, há um conhecimento de análise de mercado, qual o melhor lugar para a abertura da loja, há um plano de negócio onde que há uma média estimativa de faturamento, qual é o ponto de equilíbrio. Então tudo isso auxilia aquele empreendedor a ter sucesso nesse negócio. Não quer dizer que não existe riscos, porque todo e qualquer empreendimento existe riscos. Né? O senhor falou na palavra padronização, né? Como é que funciona isso? A padronização é aquela percepção que o consumidor tem que está adquirindo um produto ou serviço independente da localidade e é o mesmo. Com a mesma qualidade? Com a mesma qualidade. Então, de alimentação, vamos dar um exemplo aí. Aquele consumidor do McDonald's aqui em Goiânia, que adquire o produto aqui, ou em São Paulo, ou em algum outro estado, a percepção dele não é que são lojas diferentes, com proprietários diferentes. Para ele é o McDonald's. Então existe aquela padronização. Já que o senhor falou aí no McDonald's, quais são os setores que normalmente estão adotando o sistema de franquia? A alimentação é um deles. Hoje o sistema de franquia ele praticamente alcançou aí todos os segmentos. Então, tanto na parte de produção, então indústrias estão criando um modelo de franquia para que elas possam expandir, desde da parte de industrialização, na parte de distribuição, o varejo, alimentação, construção civil. A construção civil, como é que funciona aí? Eu queria até interromper o senhor para saber, eu fiquei curioso. Então, na construção civil, nós temos empresas que elas fazem? Principalmente do varejo, né? Onde que elas têm ali todo a aquisição dos materiais que são ali comercializados para as obras ou mesmo para aqueles que estão construindo obras particulares, né? Então, por exemplo, você tem interesse, fala assim, nossa, eu tenho interesse em montar uma empresa que vai comercializar produtos para a construção civil. Sim. Né? Então, até você
sair em busca de todos aqueles que produzem esse tipo de produto. Ao se adentrar no mercado de franquias, você pode escolher uma das marcas que ela já tem toda ali catalogado, a lista de fornecedores. O fato dela ter uma rede de franquias, isso permite que ela faça melhores negociações com esses fornecedores para ter um preço melhor para vender para suas franquias. Então isso acaba otimizando a operação. Mas isso não vai dizer que ele vai trabalhar só com algumas marcas? Não, pisos e acabamentos, né? Então ele vai montar uma franquia dessa, mas ele vai ter, por exemplo, os fornecedores serão sempre os mesmos ou não? Então, isso depende do formato da relação jurídica dele com o franqueador dele. Porque no contrato de franquia, isso às vezes gera muitos conflitos. Porque o franqueado, ele tem uma autonomia jurídica, tem uma autonomia financeira. Todavia, essa autonomia não é absoluta. É o que nós falamos aqui. A regra da padronização faz com que ele tenha que observar o que foi estabelecido entre o franqueador e ele. E muitas das vezes o que? Essa lista de fornecedores homologados, ela já é pré-estabelecida. Isso faz com que o franqueado não tenha total liberdade de buscar outros fornecedores distintos daqueles que foram estabelecidos pelo franqueador. E o franqueado é um empreendedor. E por isso, às vezes, ele quer buscar novos parceiros, né, independente daqueles que foram estabelecidos pelo franqueador. E isso, às vezes, gera conflitos, né? Tá. Doutor Maurício, nesse livro que o senhor vai lançar semana que vem, ele fala, é claro que a gente precisa saber também os problemas, normalmente quais são os conflitos que surgem num contrato de franquia. Quais são os mais comuns? Então, nós estamos tratando de um contrato de colaboração. Por se tratar de um contrato de colaboração, é um contrato que ele tem que ter uma lealdade, uma transparência muito grande, tanto por parte do franqueador, como também por parte do franqueado. E isso tem que iniciar antes mesmo da fase pré-contratual. Por isso é que nesse modelo de negócio nós temos um documento que se chama Circular de Oferta de Franquia. O que é esse documento? É um documento que o franqueador tem que apresentar ao candidato a franqueado com a descrição minuciosa do seu modelo de negócio. Então ele tem que colocar como que aquele negócio surgiu, ele tem que colocar ali qual que é a estimativa do investimento inicial a ser realizado por aquele candidato, as principais cláusulas contratuais, a minuta do pré-contrato e do contrato de franquia tem que estar neste documento. Ele tem que constar também a relação dos franqueados que se desligaram do negócio nos últimos 24 meses, inclusive com os telefones, a relação dos atuais franqueados. Tem que colocar os seus documentos contábeis, então ali tem que ter o balanço patrimonial, a demonstração de resultados do exercício. Por que isso? Porque durante um período de 10 dias, aquele candidato a franqueado, ele vai estudar o negócio. Ele vai entrar em contato com os ex-franqueados para entender por que eles saíram da operação. Então, e durante esse período, a legislação não permite ao franqueador celebrar qualquer tipo de negócio com o franqueado. Não pode fazer nenhum tipo de pagamento. O senhor falou que, por exemplo, hoje o número de empresas que fecham num período de 5 anos é muito alto, né? No caso da franquia, o senhor tem esse percentual? Então, esse percentual, assim, pelos dados, ele se reduz consideravelmente. Mas, assim, eu não tenho o dado exato. O percentual é bem menor? É bem menor. O senhor falou acima de 90%. No caso do modelo tradicional. No caso de franquia, ele é bem menor. O franqueado que ele estuda a circular de oferta de franquia e que o franqueador também apresenta as informações de forma transparente e que ele segue o negócio, reduz consideravelmente o risco do empreendimento. Claro. O livro do senhor fala do contrato, mas eu queria até ir adiante, já que o senhor conhece bastante desse assunto. Hoje, se a gente for avaliar,
quais são os setores que a franquia está mais crescendo? Porque nós temos um dado aqui de um crescimento de franquias de 13,8% em faturamento em relação ao ano passado. Agora, para as pessoas falarem, mas eu quero investir, não sei em qual setor, qual é que ele está mais crescendo? Então, isso assim é muito particular, né? Você tem que analisar, por exemplo, quais são as principais demandas aqui do Centro-Oeste. Nós estamos falando de um estado onde que tem a agricultura aqui é muito forte. Então, assim, às vezes algum segmento ligado ao agronegócio, em que você tem uma economia bastante em crescimento, e se tem modelos de franquia relacionada a isso, seja com a relação de comercialização de produtos ou mesmo com a prestação de serviço, é interessante. Cidades que estejam em expansão, em que há uma boa circulação econômica também ligada a esse segmento, o setor de alimentação. Então, assim, Goiânia, por exemplo, nós temos visto aí um crescimento econômico na parte de construção civil, nos empreendimentos imobiliários. Então, algum tipo de negócio voltado para franquia, com a comercialização de produtos para esse segmento ou prestação de serviço, também é interessante. Doutor Maurício, o mercado pet no Brasil ele cresce muito, né? É um dos maiores do mundo. Há também, nesse caso do mercado pet, a questão da franquia? Sim. Tanto na comercialização de produtos, como também na prestação de serviço, né, por parte de profissionais, veterinários aí também. Então, existe sim franquia neste segmento. E qual o tipo de franquia, por exemplo, para o agronegócio? Então, do agronegócio pode ser desde a comercialização de insumos, né, para a produção agrícola, como também franquias que estejam relacionadas à prestação de serviço. Por exemplo, análise de solo, né, após a realização da produção, profissionais que venham de alguma forma intermediar a parte de comercialização da produção agrícola ou mesmo realizar a exportação desse produto. Tá certo. Olha, eu quero reforçar o convite para você que está nos acompanhando para acompanhar o lançamento do livro, né, do contrato de franquia, interpretação, convenções e reparações de dano do advogado Dr. Maurício Alves de Lima, que vai ser na próxima quarta-feira, dia 19 de junho, às 7 horas da noite, na Escola Superior da Advocacia da OAB Goiás, na Rua 101, no setor sul, em Goiânia. Obrigado pela participação do senhor. Eu é que agradeço a gentileza do convite e a abertura do espaço e desejo a todos aí um excelente dia, um bom trabalho. Tá certo, sucesso nesse livro. Vamos continuando agora, o nosso programa Agora Goiás vai falar de sessão ordinária. Ontem, inclusive, foi feito um balanço bastante movimentado aqui na Assembleia e nós vamos fazer nesta edição também um tour pelas reuniões dessa terça-feira. Vamos começar pela sessão ordinária, em que vários projetos foram apreciados, entre eles o Atende Psicossocial, que foi aprovado de forma definitiva. A reportagem que você vai ver agora é da Monalisa Carneiro. Deputados se reuniram no plenário Iris Rezende para a primeira sessão ordinária da semana. Na apresentação de matérias, 4 deputados apresentaram projetos e requerimentos à mesa diretora. André do Prêmio quer instituir, através de proposta legislativa, o Banco de Negócios como plataforma de empreendedorismo em Goiás. Quero apresentar para a deliberação desta Casa projeto de lei que institui o Banco de Negócios como uma plataforma online para promoção, desenvolvimento e colaboração em empreendedorismo no estado de Goiás. Na tribuna, Clécio Alves destacou a construção do Hospital Municipal para os servidores da capital. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, vai estar entregando e anunciando o Hospital Municipal que vai cuidar exclusivamente dos servidores de Goiânia, e com um custo, deputado Gomide,
5 milhões a menos do que o IMAS gasta hoje. Na ordem do dia, deputados avalizaram proposta da deputada Vivian Naves, que regulamenta a entrega legal de recém-nascidos. Muitas das vezes acontece o abandono da criança recém-nascida e a gente não quer que esse abandono ocorra, fazendo assim com que a entrega legal seja divulgada para que possibilite realmente que nossas crianças sejam adotadas. O deputado Isiquinan falou sobre o projeto de sua autoria, que foi aprovado já em definitivo nesta tarde, que visa garantir atendimento psicossocial para alunos e profissionais da educação. O intuito do projeto é colaborar com essa perspectiva de estabelecer um ambiente de tranquilidade e de segurança nas instituições de ensino, e nós entendemos que a ação preventiva tem esse objetivo. E a presença do profissional para fazer esse acompanhamento psicossocial tem toda a sintonia com esse nosso desejo e, obviamente, com essa necessidade que precisa imperar no ambiente escolar. Bom, continuando agora, ainda durante essa terça-feira, os deputados se reuniram na comissão mista aqui da Assembleia Legislativa após essa sessão ordinária. E a Mona Lisa Carneiro continua trazendo o restante dessas informações. Após a sessão ordinária, os deputados se encaminharam para a reunião da comissão mista, na qual apreciaram matérias de autoria parlamentar e também da governadoria. A primeira proposta analisada e aprovada pelos membros da comissão cria o PEC-GO, Plano Estadual de Cultura do Estado de Goiás. Já a segunda proposta, encaminhada pelo governo de Goiás, institui as micro-regiões de saneamento básico. O relator, deputado Lineu Olímpio, explicou o projeto. O que nós estamos dando aí é uma autonomia maior operacional, deputada Rosângela, de modo que a gente possa buscar, através da micro-região, parceria com a iniciativa pública-privada, poder fazer busca de parceiros para execução de serviço, tanto na área de abastecimento de água, de esgoto e de resíduos sólidos. Então, isso facilita a questão operacional. Então, o CNPJ, você pode destinar recurso direto para ele, você pode apresentar emenda, você pode fazer parcerias, dando aí uma agilidade melhor dentro do processo da regionalização do saneamento básico. A proposta recebeu pedidos de vista, ou seja, retornará para discussão após um período de análise pelos deputados. Outra matéria que também diz respeito às micro-regiões de saneamento, desta vez com o objetivo de dispor sobre a responsabilidade, é de autoria do deputado Wagner Neto. O projeto também recebeu pedido de vista, desta vez do líder do governo, deputado Thales Barreto, e retornará para uma nova discussão na próxima reunião da comissão mista. Olha, gente, o deputado Hamilton Filho realizou uma sessão solene para a entrega de título de cidadania goiana e também da medalha Pedro Ludovico Teixeira para diversas personalidades. Você vai acompanhar os detalhes na reportagem da Edrisa Borges. Durante sessão especial, o deputado Hamilton Filho homenageou com o título de cidadania goiana o empresário do ramo de cerâmica Sebastião Edson Bessa do Nascimento e os oficiais de cartório residentes em Anápolis, Alex Valadares Braga e Ângelo Barbosa Loves. O evento foi realizado no plenário Iris Rezende da Assembleia Legislativa de Goiás. Muito honrado com isso aí, por ser reconhecido pelo deputado Hamilton Filho, né, de reconhecido meu trabalho em Anápolis, Damolândia e Campo Limpo, são as minhas empresas que eu atuo. Ainda na solenidade receberam a medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira, diversas pessoas que têm prestado serviços importantes para o Estado. Entre os homenageados estão militares, médicos, empresários e políticos. É de suma importância para fortalecer o nosso trabalho, principalmente no Poder Legislativo, em âmbito municipal, e isso nos dá possibilidade de trabalhar cada dia mais e mais pela nossa cidade e pelo nosso estado de Goiás. Para o autor da sessão especial, o deputado Hamilton Filho, é uma grande satisfação homenagear profissionais que dão contribuições significativas para o estado de Goiás. Para mim é uma enorme satisfação, uma enorme alegria ter essa oportunidade de poder fazer esses reconhecimentos
que realmente pessoas que eu noto que tem uma sensação de pertencimento ao estado de Goiás já, que noto que tem uma sensação já de participação desse estado. Esse título tenho certeza que será como incentivo para que continue seu trabalho, fazendo o seu melhor em prol do nosso estado. Gente, agora nós vamos ver como foram os trabalhos de mais 2 comissões parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de Goiás, lembrando que os projetos de lei, antes de serem votados lá no plenário, devem passar por análise desses colegiados. Primeiro, vamos acompanhar a Comissão de Constituição, Justiça e Redação com a Mona Lisa Carneiro. A Comissão de Direitos Humanos se reuniu para a 12ª reunião do colegiado, na qual o presidente deputado Cristiano Galindo designou o parlamentar Henrique César para relatar projeto de lei de autoria do deputado Gustavo Seba, que tem o objetivo de proteger contra discriminação no trabalho as mães solos. Já a matéria aprovada pelos membros é de autoria do próprio presidente da comissão. Principalmente os povos ciganos, pessoas que transitam em todo o estado de Goiás, isso já é uma cultura cigana. Às vezes tem algumas dificuldades para fazer matrícula, para reservar vagas. Então esse cuidado é necessário com esses povos, com essas pessoas que passam pelo nosso estado, que transitam e também que moram. Então a gente, para dar mais qualidade de vida a eles, estamos colocando esse projeto de lei aprovado aqui na CCJ. Eu tenho certeza que todos os deputados estarão de acordo, porque é um momento que dá mais dignidade às pessoas, principalmente a eles. Gente, chegou o momento da gente falar de futebol, porque ontem nós tivemos 2 jogos, um pela Série A e outro pela Série B dos times goianos. Os 2 realmente foram ruins, não foram bons, mas eu vou deixar para o Hugo Duarte comentar esse assunto, porque esse é o trabalho dele, é disso que ele entende. Tá tudo bem, Hugo? Tudo bem, Jorge, um abraço, bom dia. Não está muito bem para o Goiás, que perdeu ontem por 1-0 para o Mirassol. O Atlético empatou em casa 2-2, mas já era previsto com o Corinthians. Você avisou ontem, você falou o seguinte, olha, o Corinthians está vindo com o time titular, coisa que ele não estava fazendo antes. O Corinthians ele era o favorito, mas o Atlético precisava dar uma resposta. Então, um jogo muito equilibrado, obviamente terminou com um empate. Então, para o Corinthians, foi um bom resultado. Claro, se tivesse vencido. Sim. Mas para o Atlético, muito ruim esse empate. O Atlético eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente vai conversando, eu vou pedir as imagens para o Kennedy colocar desse empate. Aí a gente está vendo aí, está 0-0. Tá aí. O Corinthians saiu na frente, é isso? Fez 2-0. Que isso. O Atlético aí, ó. Olha, foi o primeiro gol. Mas que facilidade, hein? A torcida do Corinthians. Olha aí, primeiro tempo. Já fez, olha lá. 1-0. Fácil, né, rapaz? É o Corinthians que estava em campo, né? O Corinthians era favorito, o Atlético precisando vencer, mas a equipe do Corinthians tem um time melhor do que o Atlético. E o Atlético jogou até bem para conseguir esse empate. O Corinthians com um jogador a menos. Então o primeiro tempo ficou nessa aí, né? Agora, esse gol aí. Ia no segundo tempo, né? Fez 2-0. 2-0. Praticamente liquidada a partida, mas o Atlético conseguiu recuperar. Não estava impedido. Eu estou percebendo, olha, tem 3 jogadores do Corinthians e o que acontece? Caminhão de jogadores do Atlético não conseguiram barrar essa jogada, né? É aquilo que eu falo, Jorge, se não tiver essas falhas aí, tudo fica 0-0, né? 0-0, né? Então o Corinthians fez 2-0. Aí o Atlético agora com o contra, né? Do jogador do Kaká, fez contra e aí já diminuiu, deu uma força para o Atlético e ele conseguiu no final. Aliás, um gol contra muito bonito, né? Olha lá. Pois, rapaz, então, ou seja, a coisa não estava boa para o Atlético ontem. E o último foi de pênalti, do Shailon, né? Ou seja, o Atlético perdendo de 2-0, depois foi beneficiado por um gol contra e um pênalti. E recuperou, quer dizer, então para o Atlético foi um resultado muito ruim, mas foi um time que estava perdendo de 2-0, conseguiu empatar, mas mesmo assim, Jorge, o empate foi muito ruim para o Atlético. Para o Corinthians também não foi tão bom, mas foi melhor do que ter perdido. Eu vou até mostrar o que você está dizendo, porque com o empate, o Atlético continua na 18ª posição, ali na zona de rebaixamento, jogou 8 partidas, venceu apenas uma, empatou 2 e perdeu 5.
Hoje esse repertório que você leu aí é time para ser rebaixado, né? Sim. E o Corinthians, com esse empate, que estava na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento, pulou para a 5ª colocação. Sim. Ou seja, saiu... 15ª. 15ª. Fosse para a 5ª. Está longe ainda, né? Quem está na 5ª posição hoje é o Atlético Paranaense, está lá em cima com 13 pontos, mais que o dobro de pontos do Corinthians. O que aconteceu com o Atlético? Como é que foi o jogo? Onde é que foram as falhas? Não, o Atlético tomou aqueles 2 gols, né? 1-0 no primeiro tempo, mas o Atlético tinha o domínio da partida, o Corinthians teve um jogador expulso, mas jogou contra o Corinthians. O torcedor tem que entender que quem estava jogando contra o Atlético era um time que foi líder aí da Sul-Americana na sua chave, que estava jogando o Campeonato Brasileiro com a equipe reserva e que era favorito. Para mim, o Atlético, a situação do Atlético é que está ruim no campeonato, mas o resultado contra o Corinthians, um empate, foi um bom resultado. Bom, eu queria saber de você 2 aspectos. Quando o time começa a perder, está numa fase ruim, normalmente a diretoria fala, vamos trocar o técnico. Corre esse risco. Tem que dar alguma resposta. E qual é a resposta? Trocar 11 jogadores? Trocar 12, 15 jogadores? Não, sobra para o treinador. E geralmente consegue recuperar. Eu disse no começo do Campeonato Brasileiro, se o Atlético perder o próximo jogo do Fluminense, pode escrever aí, o Atlético não consegue sair da areia movediça. E joga fora. Contra o Fluminense, fora. Próximo jogo eu vou ver até a posição do Fluminense aqui, porque eu estou com a tabela aberta. O Fluminense perdeu ontem para o Botafogo de 1-0. O Fluminense também não está lá grande coisa. 16ª posição. Está fora da zona de rebaixamento, é isso? Exatamente. Ou está na zona de rebaixamento? Exatamente. A zona de rebaixamento hoje é o Criciúma, o Atlético, o Cuiabá e o Vitória. O Fluminense perdeu ontem, então imagina o Fluminense a obrigação de ter que bater o Atlético. Olha os números aqui, você está falando do Fluminense. O Fluminense tem 8 jogos e o Atlético também. Os dois só venceram uma até agora. O Fluminense empatou 3, o Atlético empatou 2 e o Atlético perdeu 5, o Fluminense perdeu 4. A mesma situação. Mesma coisa. O Atlético vai enfrentar do Fluminense. O Fluminense classificou na Libertadores da América, vai pegar o Grêmio na próxima fase da Libertadores e estava jogando com a equipe reserva. Contra o Atlético, já volta a equipe titular lá no Rio de Janeiro. Já volta a equipe titular. Teoricamente, você coloca o Fluminense como favorito. O Atlético pode chegar lá e vencer? Pode. Porém, eu não acredito que agora, nós vamos ter uma espécie de uma janela, nós vamos ter a Copa América, vai ter um período, vamos dizer assim, que os times podem se ajeitar. É para contratar. Também. Mas eu digo assim, durante a competição, né, da Copa América. Sim, dia 10 de julho agora abre a janela para as contratações. Sim. Os clubes, obviamente, vão contratar. Agora, eu não consigo entender o Atlético. O time do Atlético, no papel, ele é muito bom, mas dentro do campo não está conseguindo jogar. Se jogasse o que jogou o Campeonato Goiano, claro que são campeonatos diferentes, o Atlético não estaria nessa situação hoje. O Luiz Fernando voltou? Voltou. Ajudou alguma coisa? Você sentiu diferença? Não é questão de sentir diferença. O Luiz Fernando é um artilheiro nato, é um jogador, mas se o grupo não jogar, o Luiz Fernando não é o Pelé, o Luiz Fernando não é o Cristiano Ronaldo, ele não carrega o time do Atlético. Agora a equipe tem que jogar, e a equipe do Atlético ainda não jogou. O Charlo fez o gol de pênalti, mas ainda não jogou o futebol que sabe jogar. E aí a gente vai fazendo as contas, né? A distância do Atlético, que o Atlético hoje tem 5 pontos, né? Primeiro colocado, que é o Botafogo, 16. A distância vai aumentando, né? Aí você vê a diferença do Atlético para o primeiro colocado, você faz uma análise. Eu não sou o Oswaldo Souza, que o Oswaldo Souza era um matemático, mas aí você vê o time caminhando para a segunda divisão. É verdade. Aí você já tem uma noção. O time que venceu até agora em 8 jogos, né? Uma vitória, não tem como ficar na Série A. Não tem. Agora estou olhando aqui, lembrei do ano passado, Botafogo na liderança, 2 pontos de vantagem. Você lembrou alguma coisa? Eu lembrei, né? Que tinha 15, chegou a ter 15 pontos de vantagem e terminou o campeonato em 5º lugar. Mas uma coisa boa para o Botafogo, eu não estou esperando o título para o Botafogo, eu não estou esperando o Botafogo campeão, mas estou esperando foi a melhora que o Botafogo teve. Hoje ele figura, né, entre os primeiros colocados, isso é muito bom para a torcida e para o Botafogo. Vamos agora para a Série B, vamos falar do Goiás. O Goiás jogou ontem às 7 da noite, fora de casa, enfrentando o Mirassol lá de São Paulo. Tomou a taca, que era esperado.
Rapaz. O Goiás, para mim, é um dos melhores times desse campeonato. Isso não quer dizer que não vai perder. E esse time Mirassol aí tinha jogado 4 jogos em casa e vencido os 4. E venceu ontem o 5º jogo diante do Goiás. Você alertou isso. Mas é porque eu não posso... Você alertou e você falou, olha, provavelmente o Mirassol vai vencer a partida. Eu não posso comentar como torcedor. É claro que eu queria que o Goiás vencesse. Você tem que analisar. Como que você coloca... o Goiás era o líder, era o 2º colocado, porque o América estava em 1º. Mas era um time que não perde em casa. E não perdeu, fez valer aí o mando de casa. E sabe onde é que ele está agora? Ele está na 4ª colocação e tirou o Santos. O Santos agora é o 5º colocado. Pois é, eu queria ver com você o seguinte, o Goiás jogou com 2 jogadores a mais. Sim. Teve 2 expulsões do Mirassol. E nem isso resolveu, né? Olha, todo mundo acha que um time, claro, que faz uma diferença, mas tem um detalhe, um clube quando... uma expulsão tá aí. Sim. O time quando entra para o jogo e perde as peças, ele dobra as forças. Isso é perigoso, você sabia? Que os jogadores doam mais, porque tá com um número menor. Isso às vezes é bom e às vezes ruim. Mas o Goiás não teve competência para pelo menos empatar o jogo. O Goiás deveria ter empatado. Olha, e o Goiás não perdeu a 2ª posição, né? Ele continua vice-líder aqui da Série B, né? O América continua líder com 18. O Goiás tem 17, aí é que entra o problema. O Goiás é o 2º com 17, o Mirassol é o 3º com 17, o Avaí é o 4º com 17 e o Santos é o 5º com 15. Sim. E aí tá tudo embolado. Na verdade, vai continuar isso até o final do campeonato. Para você ver, nós achávamos que o Santos seria invicto. Ganhava, tem 4 derrotas nos clubes que perderam. Exatamente, aí. 4 derrotas o Santos. Não tem um clube sequer que você pode cravar, falar assim, esse time vai. Para mim, vai ser decidido, Jorge Amar, nas últimas rodadas do campeonato, quem na verdade, que vai chegar à Série A. Nós temos uma noção, até o 10º colocado aí, se você olhar, são clubes que têm condições de brigar. Mas daí para trás eu já não acredito mais. Eu vou até mais longe, o 10º tem o mesmo número do 10º, que é o Vila, 14 pontos. Sim. Então você tem 11 times brigando. Sim, é isso que eu quero dizer. O campeonato está muito equilibrado, muito equilibrado. Não tem aquele clube que você crava, esse ganhou, bateu, vai bater, não. Eu vou te ajudar mais. Do 11º ao 1º colocado, a diferença é de apenas 4 pontos. Sim, uma derrota e uma vitória do 10º colocado, ele já encosta. Antes do Mirassol bater o Goiás, ele era o 9º colocado. Ele bateu, foi para 3º. Exatamente. Quer dizer, o que é uma vitória nesse bolo da série B, né? Impressionante mesmo, viu? E olha só, vamos falar aqui para vocês. A sequência aqui, América, Goiás, Mirassol, Avaí, Santos, Sport Recife, Ceará, Operário, Coritiba, Vila Nova e Novo Horizontino. Esses aí, para mim, são os clubes que vão brigar. Claro que tem 2, 3 clubes aí que a gente tem uma noção, tomara que esteja errado, que não vai chegar à Série A. Mas não vai fugir muito aí. Depois da 15ª, 16ª rodada, você já começa a dividir, a separar o joio do trigo. Tá certo. Agora, o que o Goiás tem que fazer para se manter ali entre os 4? Simples. Ganhar os jogos. Gostei dessa definição. Essa definição é científica. Simples. Bater, dar taca nos adversários. É isso. O Oswaldo de Souza não teria essa competência para dizer tão diretamente. Só um detalhe aí para os matemáticos. Você sabe como que foi o jogo do Atlético e Corinthians? 70% de posse de bola do Atlético. 30% posse de bola do Corinthians, que empatou o jogo. O que isso significa? Que os números não adiantam nada. O time joga mal, não faz nada e vence. Então a única alternativa, não tem esquema, é vencer. 6-0, 1-0, acabou. Esse é o Goiás agora, bater seu próximo compromisso. Se eu não me engano, o próximo compromisso do Goiás eu acho que é o Vila, se é o clássico ou tem outro jogo antes. Não, aqui tem um jogo, o Goiás vai jogar contra o Coritiba. Contra o Coritiba, depois o Vila. Dia 16 às 6h30. Isso. Depois, dia 19, ele joga contra o Santos fora de casa. Coritiba aqui, depois ele enfrenta o Santos fora e depois o Vila Nova. O clássico. Dia 23. Ele tem 3 jogos com o Coritiba, né? O Coritiba, Santos e Vila Nova. Exatamente. Clubes que estão brigando para voltar à Série A. Então a única alternativa... E o 4º jogo contra a América. Pois é, a alternativa do Goiás é vencer.
a matemática. Ele tem 4 jogos que são decisivos. Que são os clubes que estão lutando para subir para a Série A. Exatamente. E se ele passar por esses 4, não estou dizendo 4 vitórias, vamos lá, esses 4 jogos, obviamente, são 12 pontos, né? Sim. 4 jogos, 4 vezes 3, 12. Se o Goiás conseguir 9 pontos aí, tá ótimo, já faz parte do projeto para chegar à Série A. Tá certo. O próximo jogo do Vila, deixa eu ver aqui, vou pegar aqui o próximo jogo do Vila, vai ser contra... Botafogo de Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão, lá domingo, em Botafogo. 11 da manhã. 11 da manhã. Para mim, o Vila surpreende esse Botafogo. E depois é o Mirassol. Aqui. Exatamente. E aí você coloca quem? É jogo, é sair do espeto e cair na brasa, a Série B. Tá certo. Hugo, obrigado, foi muito bom conversar com você. Obrigado. Daqui a pouco tem... O Alegro Esporte, às 11 horas, com Túlio Isaac, Daniela Mello e Hugo Duarte. Tá certo. Um grande abraço para você. Agora vamos continuar. A gente chamou agora há pouco aquele trabalho da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e agora a gente vai ver sim essa matéria da Mona Lisa Carneiro. Deputados se reuniram na CCJ. Sob presidência do deputado Wagner Neto, os membros deliberaram 28 projetos de lei. O destaque do encontro foi a matéria de autoria do deputado Cristiano Galindo, que pede a transferência da capital do estado de Goiás para Trindade, na quinta-feira que antecede a Romaria do Divino Pai Eterno, a terceira maior festa religiosa do Brasil. Que o senhor possa fazer dessa experiência, lá sendo como presidente da casa na sua cidade, que realmente possa receber não só o governador, mas todo o secretariado, de uma forma diferenciada e homenageando todos os fiéis que ali frequentam. Obrigado pelas palavras, Thales. Um momento realmente muito importante para a cidade de Trindade, para o estado de Goiás, onde que durante os 10 dias passam mais de 3 milhões de pessoas e com certeza é um momento especial para nós trindadenses receber, acolher as pessoas. Trindade que tem uma característica de povo acolhedor, de povo ordeiro. Olha, Goiás tem uma grande força na música, isso graças também aos seus compositores que criam canções gravadas por artistas do país inteiro, né? Que legal! E por isso esses compositores merecem aplausos e homenagens. E foi o que fez o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Bruno Peixoto. Ele realizou uma sessão solene para celebrar esses profissionais da música. A reportagem é da Heloísa Caos. Goiás é o berço de artistas que encantam o mundo inteiro. E uma noite foi proposta para homenagear o talento e a diversidade de quem compõe a música no estado. Vocês fazem a diferença, geram desenvolvimento, geram renda, geram emprego. Conta com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Com suas notas e palavras, a alma tocaram, compondo sonhos que nunca se vão. Em cada acorde, histórias guardaram eternos seus versos no coração. Em cada melodia, uma emoção revelada. Versos que dançam na luz do luar, compositores, suas canções. Suas canções são estrada, guiando corações a sonhar e a cada dia a amar. A solenidade, proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, e deputado delegado Eduardo Prado, do PL, reuniu cerca de 200 compositores de vários estilos musicais e que foram homenageados com certificado de mérito legislativo. Acho que é importante para o Estado, né, incentivar a cultura que alegra a nossa população, traz para a gente esse prestígio nacional, né? Goiás é um estado que sempre teve bons músicos, bons compositores, tem uma produção fonográfica maravilhosa. É uma importância muito grande, né? A gente fica muito feliz de estar sendo homenageado aqui hoje, porque incentiva, né, outros compositores, outros cantores, né, a compor suas próprias músicas, né, para estar levando cultura, levando alegria ao pessoal através das letras, né, das músicas. A gente fica muito feliz. Primeira vez e estamos felizes demais, né, parceiro? Que é o reconhecimento, né, de todo o trabalho que a gente vem fazendo, né, compositor, cantor. Então estamos muito felizes. E a homenagem é uma forma especial de reconhecer o trabalho de quem faz a diferença no dia a dia de tantas pessoas. E além da entrega do certificado de mérito legislativo, 13 compositores também receberam o título de cidadania goiana.
E quem recebeu o título reconhece a importância e também a responsabilidade que agora tem como cidadão goiano de direito. A gente é apaixonado, quando a gente ama, a gente cuida. Eu sou apaixonado por Goiânia. Então, com título ou sem título, eu ia cuidar e ia ter me responsabilizado. Agora, com título, sem dúvida nenhuma, já tenho uma responsabilidade maior. É uma alegria misturada com responsabilidade, mas acima de tudo, gratidão. É uma honra mesmo, eu já sou cidadão goiano de fato, faltava ser de direito. Eu sou fazendeiro aqui há muitos anos, represento a classe artística aqui em Goiânia e vai ser muito legal fazer parte da cidadania goiana. O delegado Eduardo Prado destacou ainda que a iniciativa é uma forma de honrar os compositores que mantêm a música e a cultura no estado. Muitas pessoas, empregos, shows, músicos que se tornaram referências no Brasil e no mundo, cantores, mas toda a essência da música que começa com essas pessoas aqui, que por meio da caneta, do pensamento, do dia a dia, à noite, ali na hora que estivermos descansando, sintonia com Deus, é que fazem essas melodias, essas músicas ecoarem para os nossos corações. Parabéns a todos esses compositores. Gente, a Assembleia Legislativa cedia o lançamento da publicação Conflitos do Campo 2023, análise dos dados registrados em Goiás. Olha só, segundo esse levantamento, o nosso estado ocupa o 5º lugar no ranking nacional, com um aumento significativo de 108% nos casos de violência. A publicação é um trabalho da CPT, a Comissão Pastoral da Terra. A iniciativa partiu do deputado Mauro Rubem, do PT, e você vai conferir tudo na reportagem da Patrícia Lee e do Ronaldo Xavier. Um trabalho fruto de pesquisas e dados. A CPT, Comissão Pastoral da Terra, divulga anualmente este relatório. Nesta última publicação do ano de 2023, o documento revela que Goiás passou de 9º para 5º estado com maior número de registros de conflitos no campo em todo o Brasil, sendo o primeiro em números de trabalhadores resgatados do trabalho escravo. O que chama mais atenção é quando um ente do Estado Democrático de Direito age de forma que venha transgredir o Estado Democrático de Direito. Por exemplo, ações de despejo sem ordem judicial. Isso é muito grave. Quando a gente vê também empresas do agronegócio escravizando pessoas, que também é um outro dado muito gritante no estado de Goiás. Com o objetivo de chamar a atenção sobre o tema, a Assembleia Legislativa sediou o lançamento da publicação Conflitos do Campo 2023, análise dos dados registrados em Goiás. A realidade social e política, acompanhada pela CPT Goiás, junto às comunidades camponesas e quilombolas do estado, também fazem parte da pesquisa. O deputado Mauro Rubem, do PT, é um grande defensor na casa dessa pauta. Partiu dele a iniciativa do evento. O que a gente está vendo, ou você cria um outro projeto de utilização da terra com sustentabilidade, tendo agroecologia como um princípio, a proteção ambiental, você fazer a terra não para lucro, mas para alimentar o povo, ou esse modelo que aí está, E aí, infelizmente, Goiás é um desastre. O desembargador Anderson Máximo, coordenador da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, destacou a importância do diálogo nesses casos e que a comissão tem cumprido o seu papel. Nós já estamos atuando há mais de um ano. A comissão hoje ela tem mais de 70 procedimentos em todo o estado de Goiás. Temos 14 juízes debruçados sobre essas demandas, sejam urbanas e rurais, como eu bem disse, buscando a mediação, a melhor forma de composição para atender tanto o interesse do proprietário, bem como o interesse daqueles ocupantes na condição de vulnerabilidade. Participaram do evento diversas autoridades, representantes de entidades ligadas à causa e sociedade civil. Gente, nós vamos agora para Valparaíso de Goiás. Teve uma homenagem da Assembleia Legislativa de Goiás aos profissionais da área de segurança pública. Mais de 30 agentes receberam a medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Dia 21 de abril é celebrado o Dia Nacional da Segurança Pública e a cidade de Valparaíso foi a escolhida para homenagear esses profissionais. Mas afinal,
Quem são eles? Os agentes de segurança pública desempenham um papel fundamental na manutenção da ordem e na tranquilidade em diversas áreas de atuação. Eles enfrentam diariamente desafios e riscos, destacando-se com coragem e comprometimento para garantir a proteção e o bem-estar da sociedade. Entre esses profissionais, destacam-se os policiais militares, policiais civis, bombeiros, delegados, guardas municipais, agentes penitenciários e policiais rodoviários federais. E nós já estamos aqui na Câmara Municipal de Valparaíso, onde vai acontecer logo mais uma sessão solene em homenagem aos agentes da segurança pública aqui da cidade. Os profissionais vão receber a mais alta honraria do Poder Legislativo. O evento, de autoria da deputada doutora Zeli, levou uma sessão solene itinerante para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, a 30 profissionais da segurança pública da região. Sabemos que a dedicação deles é a vida, nunca se sabe se volta para casa ou não, e eu considero cada dia desses homens e mulheres da segurança, da força da segurança unida, um presente a cada dia de Deus. A sessão também contou com a presença de autoridades locais e deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Aos integrantes das forças de segurança do nosso Estado de Goiás, que trabalham abnegadamente, colocam suas vidas em risco todos os dias para fazer a melhor segurança pública do país. Uma homenagem justa que se faz nesse momento, a deputada Zeli, do Coronel, de todos nós que estamos lá, e principalmente poder valorizar esses guerreiros, esses homens que estão aqui, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo Bombeiro, Polícia Penal, fazendo que a nossa região hoje seja uma das regiões mais seguras do estado. Durante o evento, foi enaltecido os esforços diários desses profissionais, especialmente na região do entorno do Distrito Federal. Quando nós temos esse reconhecimento, é motivo de grande satisfação e é o que nos motiva, né? Os elogios, as medalhas, todas essas formas de agradecimento. Segundo o delegado regional Rafael Abrão, que também foi prestigiado, os índices de segurança do entorno do DF tem melhorado nos últimos anos. Hoje o entorno tem uma segurança pública efetiva, tem uma sensação de segurança e todos os indicadores criminais mostram isso. Então acho que hoje é um dia realmente para coroar esses bons resultados que as forças de segurança estão trazendo aqui para a nossa região. Olha, e o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado estadual Bruno Peixoto, fez uma visita à matriz de Campinas, apoiando o projeto contra a fome. Mais detalhes agora com a Maristela Ramos. O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, do União Brasil, fez uma visita na Basílica do Perpétuo Socorro, em Campinas, onde conheceu as atividades sociais da igreja. Toda terça-feira acontece no local um evento para recolher alimentos dos fiéis. A arrecadação acontece das 6 da manhã às 21 horas. Quem sabe nos próximos meses teremos outras datas especiais para fazer acontecer esse evento tão bonito, mas você que é devoto de Nossa Senhora, que vem à matriz, pode trazer a sua doação, o seu alimento, para que a gente possa atender as famílias que mais precisam e buscam este santuário. Uma das parceiras da ação é a Rádio Difusora de Goiânia, que nos dias de missa instalam até um estúdio móvel para motivar as doações de alimentos. Vamos estar aqui levando um pouco de alento a essas pessoas que passam fome aqui no nosso estado. O deputado Bruno Peixoto destacou o trabalho da emissora contra a fome e reforçou que sempre apoia a Basílica do Perpétuo Socorro. O Padre Frederico faz um belíssimo trabalho social, conta com o nosso apoio, com o nosso carinho, com a nossa amizade. A Rádio Difusora, ela é tradicional. E esse trabalho, Rádio Difusora contra a fome, também conta com o nosso apoio. E o que precisar de mim, enquanto cristão, católico, pode contar sem sombra de dúvidas. Gente, por hoje é só. O nosso programa Agora Goiás fica por aqui. Amanhã a gente vai voltar ao vivo para você às 9 horas da manhã aqui no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima.